Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 25 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na quarta semana, nessa quarta semana nós estamos lendo parte do capítulo 5, Lavoura de Deus e Edifício de Deus, e todo o capítulo 6, A Ressurreição. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja aplicar em nós um princípio de vida, um princípio de vida que vence a morte, Senhor Jesus, que é a ressurreição. Ele mostra para nós que a gente precisa ser como uma semente, que para poder germinar primeiro ela tem que morrer, para que a vida possa surgir dela. Senhor Jesus, essa é a nossa verdadeira vida cristã, uma vida cristã de gerar vida. Senhor Jesus, de obedecer à vontade de Deus. A gente não é capaz de gerar algo em nós mesmos, mas a gente precisa gerar tudo em Cristo. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa realmente dar frutos de vida. O Senhor está contando conosco. A gente precisa exercitar o Espírito. Se a gente não exercitar o Espírito, a gente vai simplesmente viver na carne. Mas o Senhor Ele quer nos chamar para que a gente possa viver diante dEle, exercitando bastante o nosso Espírito para que Ele possa contar com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler da página 106, o subtítulo Princípio da Morte e Ressurreição, até o final do subtítulo Tragada foi a morte pela vitória, na página 109. Ó Senhor Jesus. Ler com oração 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, subtítulo, Princípio da Morte e Ressurreição. Ó Senhor Jesus. No versículo 33 de 1 Coríntios 15 lemos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A expressão mais conversações também pode ser traduzida por mais companhias. Enquanto orientava seu jovem cooperador Timóteo, Paulo disse o seguinte, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Nossos companheiros devem ser pessoas positivas na igreja, de coração puro, que invocam e amam o Senhor. Não nos associemos aos que espalham boatos e conversas negativas. Isso só causa um desânimo. Que na vida da igreja nos ajudemos mutuamente em amor, buscando a sobriedade e tendo conhecimento de Deus. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 35 a 39, Paulo mostra como ocorre a ressurreição dos mortos, usando como referência a vida vegetal. Toda e qualquer semente, quando semeada, não nasce se primeiro não morrer. Se você semear uma semente na terra, ela primeiramente morrerá, para depois germinar, crescer, florescer e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o princípio na vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus comparou-se a um grão de trigo. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, lemos, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o princípio da ressurreição. Jesus foi a semente de vida, que caindo na terra morreu e não ficou na morte, mas ressuscitou. Quando ressuscitou, produziu muito fruto. Nós somos esse fruto, o resultado dessa semeadura. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 40 e 41, o apóstolo Paulo mostra que há diversos tipos de corpos, e entre eles há diversos níveis de glória. Isso se aplica aos diversos níveis do galardão que receberemos. No caso da parábola das minas, o que negociou sua mina e rendeu 10, recebeu autoridade sobre 10 cidades. O que negociou sua mina e rendeu 5, recebeu autoridade sobre 5 cidades. Essa ilustração mostra que tudo depende de nosso rendimento espiritual na vida da igreja. Deus é conhecido como galardoador dos que o buscam. Se buscamos pouco, receberemos pouco. Se, entretanto, buscamos muito, receberemos muito. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 42 a 44 de 1 Coríntios 15,
vemos a dualidade do corpo, antes e depois da ressurreição. Quando experimentarmos a ressurreição, nosso corpo será incorruptível, glorioso, espiritual e cheio de poder. Isto é, não será mais anímico, governado pela alma, mas governado pelo Espírito. Podemos ver todos esses atributos no Cristo ressurreto, conforme lemos. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O Senhor Jesus é o Espírito que dá vida. E como último Adão, o Senhor encerrou o velho homem na cruz. Agora temos apenas Cristo. Ó Senhor Jesus! Com a morte e a ressurreição, o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. E os que creem em Cristo recebem esse Espírito prometido. Hoje, Jesus já foi glorificado, pois morreu e ressuscitou. Podemos unir-nos a Ele como um só Espírito. Podemos experimentá-lo por meio da palavra, que é Espírito e vida. E à medida que vivemos no Espírito de Deus, mesclado ao nosso Espírito, cumprimos a economia, o plano de Deus. O resultado é que a fé objetiva, o que está escrito na palavra, se torna a nossa fé subjetiva, nossa experiência com a palavra. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Tragada foi a morte pela vitória. Ó Senhor Jesus! Em 1 Coríntios 15, versículos 46 a 49, o apóstolo Paulo prossegue fazendo um paralelo entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Cristo. O primeiro homem é natural e terreno, enquanto o segundo homem é espiritual e celestial. Por isso devemos trazer a imagem do segundo homem, Cristo. Nesse sentido, o que nos diferencia das outras pessoas? A única e grande diferença é que nós, cristãos, temos o Espírito. Contudo, se vivemos na carne, é possível que cometamos as mesmas coisas que elas cometem. Então, a responsabilidade é nossa. Ó Senhor Jesus! Viver no Espírito é a maneira de praticarmos a palavra profética. É o caminho para termos a realidade do reino dos céus hoje e garantirmos nossa entrada em sua manifestação na era vindoura. Sem viver no Espírito, não haverá realidade alguma. Antes, seremos naturais e terrenos, como todos os demais descendentes do velho Adão. Ó Senhor Jesus! O versículo 50 continua. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Absolutamente nada proveniente da corrupção, isto é, do velho Adão, poderá herdar o reino de Deus. Paulo fez uma lista de coisas oriundas da carne em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. No entanto, no versículo 11 desse mesmo capítulo, ele nos encoraja. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ó Senhor Jesus! Na genuína vida cristã, que é conforme a vontade de Deus, não existe a opção de ficar em cima do muro. Deixar de viver no Espírito é automaticamente escolher viver na carne. As obras da carne são terríveis e estão relacionadas ao corpo: prostituição, impureza, lascívia. A alma: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E há questões de ordem espiritual: idolatria e feitiçarias. Porém, em meio a tantas coisas negativas provenientes do velho Adão, temos mais uma palavra de encorajamento. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas são provenientes da vida divina, que recebemos ao crer no Senhor e está crescendo em nós. Ó Senhor Jesus! Em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, temos uma relação de coisas negativas provenientes do legado do velho Adão. São situações características do tempo do fim. Diante dessas questões, devemos seguir a recomendação de Paulo: foge também destes. Ó Senhor Jesus! Finalmente chegamos aos versículos 51 a 58 de 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esses versículos nos trazem esperança. Aleluia! Nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, ou em outras palavras, nosso corpo de humilhação será igual ao corpo da glória de Cristo. Ó Senhor Jesus! Dessa forma, concluímos o capítulo 15 de 1 Coríntios. Em outra publicação, abordaremos o capítulo 16, que trata das ofertas de riquezas materiais e tem uma relação muito grande com a ressurreição. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Né? Com esse ponto a gente encerra o livro. Ó Senhor Jesus, que a gente leu aqui, né, durante as últimas 4 semanas, né, Senhor Jesus, procurando abordar, né, vários pontos aqui, né, os vídeos, a maioria deles foi bem cumprido, ó Senhor Jesus, mas não foi intencional, mas sim para dar uma base para os irmãos. Ó Senhor Jesus, os livros que têm sido apresentados para nós são riquíssimos, né, é a revelação atual de Deus, e isso tudo, né, nos ajuda com que a palavra atue com mais força na nossa vida. Nós precisamos perceber, né, que no fim dos tempos, né, como a lista de Timóteo ali, né, depois eu encorajo os irmãos a, né, assistir o vídeo ali pausando, pegando os versículos, lendo. Ó Senhor, se ficar lendo aqui vai gastar mais tempo ainda. Mas é para a gente ver que realmente o homem segundo Adão, ele é terrível, Senhor Jesus, porque ele foi corrompido pelo pecado. Então tem muita coisa negativa aqui. Mas o Senhor mostra para nós aqui, também tem encorajamento, também tem tudo aquilo que Cristo fez. A gente não pode esquecer disso. Então a gente tem que fazer morrer nossa opinião, nossa vontade terrena, para realmente trazer aquilo que edifica. Então ele começa mostrando para nós o princípio da morte e da ressurreição. Sem morte não vai haver ressurreição. O Senhor, ele se compara, né, um grão de trigo. Né? Um grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então ele está falando dele mesmo. Ele veio como um homem que tinha a vida de Deus. Mas se ele não passasse pela morte, não fosse aprovado por Deus e ressuscitasse no terceiro dia, Senhor Jesus, não tinha produzido mais nada. Esse só Jesus veio com o Espírito de Deus e acabou. Mas não, ele veio para multiplicar essa vida. Por isso que hoje, ao crer, nós recebemos o Senhor no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, agora a gente precisa continuar desenvolvendo isso, né? Para que isso possa permear nossa alma e também ganhar nosso corpo, levar nosso corpo a reagir, a fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, nosso espírito, por um lado, tá em nós, né? O Espírito de Deus, por um lado, está em nós, por outro lado, está no céu. Né? Nossa alma, a gente pode estar pensando uma coisa aqui, também pensando em outra coisa, pode estar em lugares diferentes, mas o nosso corpo só consegue estar em um lugar de cada vez. E eu preciso apresentar meu corpo para servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou, na hora de servir, tem muitas coisas negativas, né? Ele fala, olha, não vos enganeis, as mais conversações, né, as mais companhias corrompem os bons costumes. Então ele falou, olha, foge, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não vem numa vida madura, né? Paixão da mocidade. Né? Quando a gente é novo, a gente, né, quer um monte de coisa, isso aqui que vai ser minha vida, isso e aquilo. Depois a gente vê que não é bem por aí. Ó Senhor Jesus, quando vai vindo a maturidade, isso está mostrando para nós, a gente precisa crescer em vida. Mas para crescer, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Né? Na sua casa, sentado na cadeira, lendo a Bíblia, não. Junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aí está a coletividade, aí está o corpo. Senhor Jesus, vendo, né, ali os irmãos invocando com o coração puro, né, buscando a palavra. Ó Senhor, na vida da igreja tem que fazer isso. Se eu ficar olhando para o outro, para o erro do outro, vou só condenar. Vou só viver mais ainda no Adão. Mais ainda. Aí ele falou aqui, né? Junta com aqueles que
trazem coisas positivas, que trazem edificação, que invocam, que amam, que têm um coração puro, e se afasta daqueles que espalham boato, conversa negativa e causam desânimo. Ou seja, se eu ficar olhando para as coisas negativas, eu posso ser esse que espalha boato, conversa negativa e causa desânimo. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está nos chamando para mudar. Então na vida da igreja, o que tem que ser meu foco? Tá junto com os irmãos buscando o quê? Justiça. Justiça é o quê? É a vontade de Deus sendo cumprida. Senhor Jesus. Tem que buscar a fé. A fé, como mostrou aqui, né? A fé está lá na palavra. A palavra nos mostra algo, uma fé fora de nós. Mas eu preciso trazer essa fé, que é o próprio Deus, para dentro da minha fé, ou seja, para dentro da minha experiência com a palavra. Um cristão que não experimentou a palavra, qualquer vento, né, ele já se abala. Senhor Jesus, porque ele não teve experiência, ele não sabe como aplicar aquilo ali. Então ele fica só na esfera do conhecimento, na esfera da opinião. Isso é muito perigoso. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, né, pra gente que a gente tem que buscar essa fé, também tem que buscar o amor. O amor é o próprio Deus. Mas quando se trata da questão do amor do ser humano, dentro de nós, o amor é a expressão de Deus. Então, Deus ele é amor. Mas eu preciso expressar esse Deus. Ó Senhor Jesus, levando o quê? Conhecimento na palavra? Não, levando amor. As pessoas precisam perceber no nosso falar que Deus nos ama, que Deus nos busca, não desiste de nós. E depois também, para viver na vida da igreja, eu preciso de paz. Sem paz não há edificação. Davi estava doido para construir o templo. Tinha todos os materiais, tinha o lugar, tinha o plano, tinha tudo. Mas o Senhor falou para ele, você não vai edificar porque você é um homem de guerra, tem muito sangue na tua mão. Então para edificar, quem vai edificar vai ser seu filho, porque nos tempos dele vão haver tempos de paz. Então para haver edificação hoje na nossa vida, tem que ter paz. Se a gente fica aceitando críticas, ouvindo coisas negativas, boatos, coisas que nos desanimam, a gente vai ser influenciado e arrastado. A gente precisa ser aqueles que ajudam uns aos outros a tocar na palavra. Então ele mostra na vida da igreja, a gente precisa ajudar mutuamente em amor, buscando sobriedade e tendo conhecimento de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas como diferenciar um conhecimento qualquer do conhecimento de Deus? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ganhar revelação na palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Quando Adão e Eva foram enganados pela serpente, falou, come disso aqui, que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vão ser igual a Deus. Ó Senhor Jesus. E qual foi o resultado? Eles comeram e fizeram o quê? Se afastaram de Deus. Né? Quando viram Deus que estava vindo para eles, para ter comunhão na viração do dia, eles se esconderam, fugiram de Deus. E Deus não chegou para eles e falou, Adão, o que é que você fez? Qual o princípio que você está vivendo, Adão? Não perguntou, Adão, onde você está? Ó Senhor Jesus, qual o princípio que está regendo a sua vida, Adão? Presta atenção, você está fugindo da presença de Deus. Vê se isso é algo normal. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, veio um conhecimento da palavra para mim, mas quando vem a presença de Deus, o que acontece? Eu fujo, eu me escondo, eu me envergonho, eu fico em mim mesmo com raiva, né, cheio de sentimentos humanos, mundanos, cheio de sentimentos corrompidos. Ou quando vem a presença de Deus, eu me sinto com vontade de estar próximo desse Deus, de buscar. É isso que a gente precisa diferenciar. Tem coisas que falam pra gente, irmão, isso está errado, isso não pode, isso é contra Deus e tal e tal. Aí você recebe aquilo ali e se afasta de todo mundo. Aí você não consegue orar, não consegue ir diante do Senhor, não consegue olhar para os irmãos. Ó Senhor, condena todo mundo. Isso aí é um sentimento de Deus, é um conhecimento de Deus? Não é. Quando você recebe algo que realmente vem de Deus, você vai na presença de Deus, você vai diante dos irmãos, você vai para trazer luz, para trazer palavra, para consultar o Senhor, a maneira de levar, Senhor, tudo aí diante dele, como mostrou para nós. A igreja genuína, Senhor Jesus, a vida cristã genuína, é uma vida que é conforme a vontade de Deus. Não é uma vida que fica em cima do muro. A gente não tem uma outra opinião. Se você não está vivendo o Espírito, você está vivendo na carne. Se você está vivendo na carne, você está usando justificativos como folha de figueira.
O Senhor, Ele quer nos revestir de Cristo. Ele quer nos revestir dele mesmo. Agora, eu ouvi uma opinião. Não, isso aqui é sua opinião. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Não abro mão disso aqui. Mas você não consegue ter comunhão com irmãos. Você não consegue ir diante de Deus. Ó Senhor Jesus. É conhecimento de Deus isso? Não é, amado. Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele vem para trazer luz, para trazer para nós um princípio de vida. Mas a gente precisa fazer o quê? Fazer morrer o nosso sentimento humano. Senhor Jesus, fazer morrer a nossa natureza terrena. Fazer morrer a nossa natureza anímica, governada pela alma. A alma que está acostumada a fazer as coisas do Espírito. Ó Senhor Jesus, o que é mais fácil? Ficar sentado no sofá sem fazer nada? Ou ir para a academia, fazer exercício? Ou andar numa bicicleta, ou seja ergométrica, ou fazer um exercício em casa? Para você fazer exercício, é hábito. Você tem que fazer várias e várias vezes. No início vai ser chato, vai dar dor no corpo e tal. Depois que você se acostumar, Senhor Jesus, você vai fazer sem pensar. Né? Senhor Jesus, porque se tornou algo saudável, se tornou um hábito saudável. Então o Senhor está mostrando para nós. Nós estamos acostumados àquilo que vai trazer para nós dano. Estamos acostumados a viver na carne. Mas Ele mostrou para nós. É uma vida simples, como uma vida vegetal. Você pega a semente, né? A semente está ali bonitinha. Você bota ela na terra, se depois de pouco dia você tirar, você vai ver que ela já está toda murcha, né? Está toda ali já meio escura e tal, porque ela está morrendo. Ó Senhor Jesus, depois que ela morrer, ela rompe a casca e brota. Ó Senhor Jesus, então Ele mostrou para nós esse é o princípio da vida. A semente na terra primeiro tem que morrer, para depois germinar, crescer, florescer e frutificar. Então tem todo um processo, tudo aquilo que envolve vida, não é de um dia para o outro. Mas eu preciso fazer o quê? Se eu sei que é um processo que é demorado, o que eu preciso fazer? Ir diante do Senhor. Então a gente morre para ganhar a forma de Cristo. Semente, né? Você olha a semente e você identifica. O que é isso aqui? Mas quando começa a nascer já uma arvorezinha, você olha, acho que isso aqui é fruto e tal. Mas quando dá fruto, por isso que a Bíblia fala, a árvore você conhece pelo fruto. Não é pelas folhas, não é pela aparência. Tem árvore que parece uma coisa e parece outra. Né? Existe a bananeira, da banana, mas tem uma bananeira falsa. Você olha e fala assim, bananeira, na hora que você vê que sai uma flor vermelha que não tem nada a ver com banana. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor, né? Ver o fluir da vida, ver o brotar, ver a forma. Nós precisamos ganhar forma, ter mais amor. Mas se o conhecimento está te deixando arrogante, está te deixando a se achar melhor do que os outros, deixando de se afastar dos outros, não ter amor, esse conhecimento não vem de Deus. Mas, né, quando você deixa suas justificativas de lado, você pode ter toda a razão. Olha, isso aqui não é correto e tal. Toda a razão. Mas você deixa a justificativa, você deixa toda a folha de figueira e se apresenta nu para o Senhor. Senhor, eu tenho minha justificativa, eu tenho minha razão, eu tenho minha palavra, minha vontade, mas eu deixo tudo isso de lado para me apresentar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu deixo tudo de lado para cumprir a sua vontade. Isso é vida. Isso é ser transformado. Isso é ir passar pela morte. Quem morre perde tudo. Senhor Jesus, ó, fulano tem uma casa, tem um carro, tem aquilo outro. Ele morreu, a casa, carro, aquilo outro não vai com ele. Vai ficar para a família. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. Eu tenho riqueza, eu tenho coisas em mim, mas as pessoas só podem ganhar isso se eu morrer. É por isso que a Bíblia fala de testamento. O testamento só é aberto depois da morte da pessoa. Aqui o testamento se refere. Toda a Bíblia fala de Cristo. Hoje nós podemos abrir, a palavra está aberta para nós porque Cristo morreu. Ele passou pela morte, mas Ele também passou pela ressurreição para trazer para nós a palavra cheia de vida. Por isso que eu não posso ler letra preta no papel branco. Eu preciso tocar no Espírito, eu preciso ser guiado pelo Espírito, eu preciso ter experiência com essa palavra, eu preciso pegar essa palavra e levar diante dele. Ver o princípio de vida, o princípio pelo qual Cristo viveu. Não só as coisas que Ele fez, mas qual o intuito, qual a direção. Hoje o Senhor precisa nos direcionar em todas as coisas. A mão do Senhor precisa nos conduzir. A sua vontade, sua palavra, seu reino. Ó Senhor Jesus. Né? Mostrou, ele é o grão de trigo. Se cair na terra e não morrer, fica só.
ia ficar lá sozinho. Mas morreu e produziu muito fruto. Um grão de trigo que não está disposto a morrer é só um grão de trigo. Senhor, se eu não estou disposto a morrer, eu sou só eu. Né? Quem é você? Ah, eu sou Márcio. E se eu não morrer, eu sou só o Márcio. Agora, se eu morrer, quem é o Márcio? Ah, aquele irmão ali é um servo de Deus. Olha, o irmão está trazendo palavra. Mas precisa haver um morrer. Mas também precisa haver um ressuscitar. Preciso trazer a palavra pelo sentido da vida. Trazer muito fruto. Senhor Jesus. E nós precisamos perceber que nós somos resultados dos frutos do Senhor, da semeadura do Senhor. Né? E como ele mostrou, existe uma grande diferença, né, entre nós e as outras pessoas. Né? Senhor Jesus. É o princípio da vida. Nós agimos no princípio da vida de ressurreição. Nós passamos pela morte para receber ressurreição. Nós deixamos tudo que é nosso de lado, todas as nossas justificativas, toda a nossa roupagem, tudo lá para poder receber a vestimenta que é Cristo. Adão e Eva se cobriram com folha, murchou, caiu. Deus imolou o animal, matou o animal, para que a vestimenta pudesse cobri-los de fato. Ó Senhor Jesus, e essa vestimenta é Cristo, o Cordeiro de Deus. E ele, como Cordeiro, Senhor Jesus, não veio só para nos vestir, mas também para ser o nosso alimento. Senhor Jesus, nós precisamos comer do Senhor para ficar forte, para vagar nessa terra. Nós não somos dessa terra. Senhor Jesus, nós temos um destino que é o reino. Hoje a gente precisa experimentar Cristo, experimentar a palavra. O viver do velho homem já foi encerrado na cruz. Como hoje a pessoa fala, eu quero comprar um Fusquinha. Você vai encontrar muitos aí, né? Uns bons, outros ruins. Mas você fala assim, eu quero comprar um Fusquinha zero. Não dá. Já foi encerrada a sua fabricação. Esse modelo não tem mais. Então, esse modelo de Adão foi encerrado. Para Deus não serve. Ó Senhor Jesus, qual o modelo que tem? Só tem Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, o nosso viver é só Cristo. É só Cristo que nós temos. Então, nós precisamos viver pelo Espírito. Precisamos viver pelo Senhor. Se você buscar pouco, você vai ter pouco. Se você buscar muito, vai ter muito. Mas como mostrou, é algo para a vida. Senhor Jesus, é algo para o Senhor. Não é algo só para mim. Eu não posso viver a vida de Deus só para mim. Eu tenho que dispensar essa vida. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele quer nos dar experiência. Hoje, Ele nos deu o Espírito, por meio da palavra. Eu recebo o Espírito que dá vida. Toco na palavra que é Espírito e vida. Senhor Jesus, e vou vivendo no Espírito de Deus, que está mesclado no meu Espírito. E vou cumprindo o plano de Deus. O resultado que eu vou ter na experiência com a palavra. E a fé que estava lá na Bíblia, agora está dentro de mim. Se tornou a minha experiência com Deus. Ó Senhor Jesus, a experiência com a palavra é a experiência com Deus. É pela palavra, mas não é qualquer palavra. É pela palavra que é Espírito e vida. Então eu preciso identificar a palavra que está trazendo Espírito e vida. Está trazendo mais de Cristo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Tudo aquilo que está lá no velho Adão é corrompido, não serve. Senhor Jesus, eu preciso tocar naquilo que vem de Cristo. Ó Senhor Jesus, como mostrou aqui para nós, se eu vou viver na carne ou no Espírito, a responsabilidade é minha. Não dá para botar a culpa no outro. Mas aquele irmão falou isso. Aquele irmão fez aquilo. Aconteceu aquilo outro. É sua responsabilidade viver no Espírito. Óbvio, que cada um como servo de Deus precisa ajudar o outro, não complicar. Mas o problema às vezes é que a gente tem muita opinião. Alguém está mostrando algo de Deus, mas você tem a sua opinião. Não quer e você acha que o outro está causando dano para você. Não. Você tem que ficar nu. Ir diante do Senhor. Deixar com que Cristo venha te revestir. Essa palavra revestir ela é interessante, Revestir. O revestimento é o que vem por fora, vem para envolver. Senhor Jesus. Mas também a gente pode tomar o revestir como vestir novamente. Então eu preciso tirar toda a folha de figueira, não ter nada. Agora eu vou vestir Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa realmente ir diante do Senhor. O que a minha atitude está trazendo? Senhor Jesus, isso que eu estou pensando, o que está fazendo com a minha vida? A gente fica ali, revoltado com isso, com aquilo. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E aí você está só se afastando do Senhor. O que está trazendo de bom para você? Para a sua família? Para as pessoas ao seu redor? Por isso que Ele mostrou.
Cuidado, né, com as más companhias. Senhor Jesus, às vezes você é a má companhia para você mesmo. Fica ali, quanto mais você pensar no problema, mais envolvido no problema você vai estar. Quanto mais você pensar numa situação, mais razão você vai ter. Mas razão traz confusão. A gente precisa deixar a razão de lado e ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus ele não está preocupado com coisas de razão, né? Bem, mal, certo e errado. É a árvore errada. Nós tocamos na árvore da vida. É a vida, Senhor Jesus, que traga toda a morte, que acaba, que aniquila. Né? O Senhor, ele não veio para tirar o pecado, ele não veio para encobrir o pecado, ele veio para tirar, veio para remover, para aniquilar o pecado da nossa vida. Mas para isso eu preciso viver diante dele, exercitar o Espírito. Né? Senhor, e como o irmão Miguel Matos me falando, nós temos o Espírito. Né? Nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou, mas se eu viver na carne, eu vou fazer a mesma coisa que os outros fazem. Né? Qual a nossa diferença para as outras pessoas? É que nós temos o Espírito. Mas se eu não viver por esse Espírito, eu sou igualzinho ao outro. As pessoas olham igual. Né? Por isso eu falo, eu sou o grão de trigo. Você pega um grão de trigo, conta o grão de trigo, né? Senhor, mas se moer tudo, né, e fizer uma farinha, ó Senhor Jesus, agora já não é mais grão, isso o Senhor está mostrando para nós. Né? A gente precisa ser aqueles, né, que estão mesclados uns aos outros. Ter a realidade da vida da igreja. O Senhor nos chamou para praticar a palavra profética. Né? Nos deu um caminho, né, que é a palavra profética para a gente poder ter a realidade do reino dos céus hoje. É hoje. Muitos cristãos estão esperando Jesus voltar para ir para o céu. Não, o céu é onde Deus está. Se você está vivendo diante de Deus, ali é o céu. É assim que te garante a nossa entrada na manifestação. Senhor Jesus, quando as outras coisas negativas vão ser reduzidas a nada. Mas hoje, eu vou viver o reino do céu independente do que está acontecendo no exterior. Eu vou viver de acordo com uma realidade interior. Viver no Espírito muda a nossa realidade. E como mostrou, não tem meio termo. Não viver no Espírito é viver na carne. Ah, Senhor, mas eu estou aqui com a minha opinião, não concordo com isso e tal. Mas você está vivendo no Espírito ou você está aí pensando e longe de Deus? Está vivendo na carne. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está nos chamando, né? Mostrou aqui várias coisas negativas, coisas da carne, coisas de corrupção, coisas do velho Adão. Mas deu para nós uma esperança. Tais fostes alguns de vós. Agora não são mais, porque vós vos lavastes. Vós fostes santificados e justificados. Então a gente precisa tomar uma atitude. Ser lavado, santificado, justificado. Né? Receber o lavado do Espírito, exercitar o Espírito, ser santificado, receber os elementos santos de Deus e ser justificado. Cumprir aquilo que Deus deseja. Senhor, mas ele fala, em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Não é no nome de Jesus ou no Espírito. É no nome de Jesus e no Espírito. Então quando eu invoco o nome do Senhor, eu toco no Espírito. Ó Senhor Jesus, nem precisa invocar mais, né, para que o Senhor possa realmente mudar a nossa realidade. Viver no Espírito vai mudar essa realidade. Mas levar a viver aquilo que é real para Deus, a trazer, né, a substância de Deus para a nossa vida. Senhor, ele falou de coisas negativas, né? A carne é terrível. E a carne traz coisas relacionadas ao corpo, à alma e coisas de ordem espiritual. Né? As coisas do corpo, né? Prostituição, coisa que você vai cometer pecados no corpo. Prostituição, impureza, lascívia. Pecados relacionados à alma, são coisas mais interiores, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Não concordo com o irmão, fica lá no campo dele e eu fico no meu. Eu não concordo. Vai para lá, eu vou para cá. Facções, inveja. Ó Senhor Jesus. Né? E tem as questões de ordem espiritual. Uma coisa leva a outra. Você vai acabar se tornando idólatra. Né? Idolatria e feitiçaria. Ó Senhor Jesus. Deus ele compara que a idolatria e a feitiçaria com desobediência. Senhor Jesus. E incredulidade. Então ele precisa realmente perceber que uma coisa da carne vai levando outra coisa da carne, daqui a pouco eu não creio mais e não obedeço mais ao Senhor. Olha a obra da carne aí. Olha o Adão com a folhinha de figueira se escorrendo atrás do arbusto.
Não, eu preciso perceber, olha, Deus está vindo para ter comunhão. Eu quero estar diante dele. Se eu tenho alguma coisa, vamos tirar. E aí eu vou me revestir de Cristo. Eu preciso ficar nu diante do Senhor, para que Cristo seja exibido, para que Cristo possa me revestir, me cobrir totalmente. Senhor Jesus, não só, né, questão de cobrir não é encobrir, é remover, é retirar, é limpar, é lavar. Né? Você não chega, você todo sujo de lama, aí você vai e troca a roupa, bota outra roupa em cima. Não, você toma um banho primeiro, agora você troca a roupa. Uma coisa, a gente está com as nossas folhas de figueira do dia a dia. Agora estou todo sujo, vamos lavar, né? Agora vamos revestir de Cristo. Depende de nós, a gente precisa buscar. Ó Senhor, Jesus mostrou, tem muita coisa negativa, né, a respeito do final dos tempos, né? O homem ia ser avarento, né, ia ter mania por contenda, desobediência aos pais, né, aos princípios de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né, e várias outras coisas negativas. Mas isso também mostrou para nós, olha, foge também dessas coisas. Né? Vamos exercitar o Espírito, vamos voltar ao Senhor, né, Senhor Jesus. Mas Ele nos deu também um encorajamento. Olha, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ó Senhor Jesus, todos nós vamos ser transformados para o Senhor, mas para ser transformados, tem que ser revestidos. Senhor Jesus, é necessário que o corpo corruptível se revista. Tem que vestir de novo. Se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal, se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Né? Ou uma versão que fala que tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Aguilhão é uma vara com ferro na ponta, um ferro para perfurar. Senhor Jesus, a morte fica ali nos cutucando, nos ferindo, nos impedindo de avançar. E a lei, né, o pecado dá força, né? A força do pecado é a lei. Então eu não posso ficar vivendo as coisas baseadas no que eu quero, no que eu penso, mas viver diante de Deus. Né? E Ele mostra para nós, né? Então, amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, como que eu me mantenho firme e inabalável? É sendo sempre abundante na obra do Senhor. Sempre estando disposto a servir a Deus. Ó Senhor Jesus, eu tenho que estar firme. Eu não posso ficar mudando de ideia toda hora. Olha, agora eu estou no Espírito. Me voltei para as coisas de Deus. Agora eu voltei para as coisas de Adão. Me voltei para as coisas de Deus. Voltei para as coisas de Adão. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente se voltar para o Senhor. Né? Por isso que mostrou que os frutos do Espírito, não há lei. Ó Senhor Jesus, não há lei, porque eles são provenientes da vida divina, provenientes da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa realmente nos associar às coisas do Senhor. Ele mostrou ali, né? A gente não pode viver em mais companhias que estão trazendo coisas negativas e tal, mas a gente é terrível. O nosso ser humano caído é terrível. A gente se junta, a gente se associa com outros que pensam igual para a gente ganhar força. Como se a gente fosse conquistar Deus por números, né? Ó Senhor, a gente tem aqui na igreja aqui 50 pessoas, ó, eu conquistei 45 para o meu lado, então Deus, a gente vai fazer essa vontade aqui. Não é por aí, não é democracia, não é por voto. É realmente quem vive no Espírito que está diante de Deus. Se tem 45, uma igreja com 50, se tem 45 na igreja que pensam concordemente a mesma coisa, e 5 que pensam diferente, mas esses 5 aqui estão obedecendo a Deus, os outros 45 vão ter que se sujeitar. Mas não vai ser por discussão, por briga, por discórdia, por coisas da carne. Vão ser através da vida de Deus. Então os 5 precisam ter uma palavra de equilíbrio, de sabedoria, para trazer os irmãos para a esfera do Espírito. Senhor Jesus, esse princípio de se juntar para ganhar força é o princípio de Nimrod. Nimrod foi lá e juntou uma cidade para ganhar força, para ir contra Deus. Né? Vamos construir uma torre e nós vamos ser Deus. É só construir a torre que a gente chegar lá fisicamente, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, eu não estou aqui para conquistar as coisas na força, no braço, fisicamente. Não, você sabe que sou eu que estou aqui e pronto. Não, Senhor Jesus, se eu estou na frente de alguma coisa, porque Deus concedeu, é tudo pela misericórdia dele.
não posso me achar alguma coisa, mas eu preciso ser humilde, viver debaixo do princípio de Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos dar um corpo da sua glória. E hoje a gente precisa viver de glória em glória, expressando o Senhor, exibindo a glória de Cristo. Não é pelo convencimento, não é pelo muito discutir, não é por argumentos. Eu sempre falo isso aqui, a gente não está aqui para convencer ninguém, mas está trazendo um desfrute de Cristo. Cabe a cada um ir diante do Senhor, né? Receber essa palavra como uma experiência prática, ir diante do Senhor, senão não vai acontecer nada. A gente precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, é o Senhor que vai nos transformar, né? A gente só está aqui para cooperar, para ajudar, né? A intensificar um pouco mais, ajudar os irmãos a buscar um pouco mais, a ir diante do Senhor. Quando você busca, certamente Deus vai falar com você, Deus vai te trazer revelação, mas você precisa estar limpo, estar puro, né? Estar ali com o coração adequado. Mas se você continuar buscando, vai buscando, né? Uma hora você vai se limpando, Deus vai te mostrando, tem que persistir, né? Às vezes acontece isso, você quer algo de Deus, quer que Deus te fale, mas Deus sabe que você não está preparado para ouvir. Mas você vai buscando, você vai passando por situações, Ele vai te preparando. Aí chega um momento que Ele pode falar com você. Senhor Jesus, então fica atento. De repente Deus não vai falar com você diretamente, mas vai usar uma pessoa, vai usar uma situação, né? Se for necessário, até as pedras vão clamar, para que você receba aquilo que Deus quer falar. Ó Senhor, mas quanto a nós, a gente precisa fazer o quê? Ir diante dEle, ouvir o seu falar. Ele deseja que a gente seja adequado ao receber a vontade dEle. Não vamos ficar no meio do caminho. Ou eu escolho viver no Espírito, ou já estou automaticamente vivendo nas coisas da carne. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando isso para nós. É uma escolha, uma responsabilidade nossa. Vamos escolher o Senhor. Na graça nós estamos encerrando esse livro. Agora a partir de amanhã, na segunda-feira, vamos começar já um novo alimento diário. A gente vai tocar muita coisa, né? A fé, a esperança, o amor. Deus tem uma glória preparada para nós. Ele deseja nos transformar, mas Ele precisa da nossa cooperação. Vamos cooperar com Ele, exercitando o Espírito, buscando a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.